Olá, pessoal. Então, continuando a falar sobre a avaliação fisioterapêutica na unidade de terapia intensiva, vamos entrar agora falando um pouquinho da avaliação dos sistemas, né? Então, em relação à avaliação hemodinâmica, de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que o sistema cardiovascular, ele interage com os outros sistemas diretamente, portanto, a gente não avalia só a frequência cardíaca, por exemplo, como a gente talvez pense lá no início, né, da ideia de se trabalhar numa unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que ter uma noção de como está todo o corpo para um adequado controle da hemodinâmica e aí, então, poder ver como está esse sistema cardiovascular. Então, a gente tem que avaliar a temperatura, a frequência cardíaca, a volemia, a pressão arterial e a pressão venosa central. Então, a temperatura é importante a gente avaliar porque ela tem uma relação direta com o débito cardíaco, principalmente em pacientes acamados, pacientes crônicos e em pacientes idosos, porque a quantidade de calor produzida ela é diretamente proporcional à taxa do metabolismo corporal, ou seja, 40 a 60% da energia proveniente do gasto, da quebra da ATP, é perdido sob forma de calor. Então, quando a gente está com o metabolismo muito acelerado, a gente tem aí um aumento da temperatura. E, além disso, as alterações de temperatura, tanto para mais quanto para menos, principalmente se forem extremas, elas podem passar aí a trazer consequências nos outros organismos e principalmente aí no sistema cardiovascular e toda a sua hemodinâmica. A gente tem que lembrar que a hipotermia ela aumenta a afinidade da hemoglobina com o oxigênio e quando excessiva ela acaba trazendo uma redução importante do metabolismo, uma redução da frequência respiratória, uma redução da frequência cardíaca, principalmente quando ela é inferior a 35 graus. E geralmente quando a gente pega um paciente que pode apresentar hipotermia e que tem esse risco. Pacientes no pós-operatório de grandes cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas, em que é necessário muitas vezes lá dentro do centro cirúrgico fazer uma hipotermia, gerar uma situação de hipotermia durante uma parte ali da cirurgia para que a cirurgia possa ocorrer sem que o metabolismo desse paciente esteja ali funcionando muito, trabalhando muito, né? Então, você tem que manter esse metabolismo mais baixo, então, propositalmente, acaba tendo aí que ter uma provocação dessa hipotermia e esse paciente acaba chegando para nós na UTI ainda um pouquinho hipotérmico, tanto que uma das nossas primeiras providências é aquecer, manter esse paciente aquecido. Um outro paciente que também tem um risco de apresentar hipotermia são os grandes queimados. Pacientes que passam por queimaduras, eles perdem calor pelos ferimentos, né, causados pelas queimaduras e isso pode trazer algumas complicações nada agradáveis. E a hipertermia ela diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, aumentando ainda mais o consumo desse oxigênio, levando também ao aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. E aí, no caso, a gente tem aí aqueles pacientes febris, né? Lembrar que febre é aquele paciente que tem uma temperatura de 37,7. A gente tem uma tendência a falar, 37,5 ele está com febre. Não, oficialmente, febre é aquele paciente que está com 37,7 para cima ou mais, certo? Às vezes é muito comum, né, lá no ambiente que a gente trabalha, a pessoa encontrar um paciente com 37,5 e a gente fala, olha, vamos ficar de olho nele porque ele está subfebril. Na verdade, subfebril é um termo pejorativo. De fato, na prática fisiológica, isso não existe. Ou o paciente está com febre, ou o paciente não está com febre. Mas a gente acaba usando esse termo para poder deixar todo mundo em alerta para mudar a maneira de checar a temperatura daquele paciente. Se a gente sabe que ele está com 37,5 e que há 2 horas atrás ele estava com 37,1, ou seja, a temperatura dele está aumentando. Então é necessário a gente fazer um controle maior, um controle mais rígido para tentar averiguar o porquê que essa temperatura está aumentando. Tem alguma infecção aí presente que está fazendo essa febre acontecer? Então a gente precisa ter um controle maior para não deixar chegar a um estado febril, ok?
mas o correto é considerar febre em temperaturas acima de 37,7 e são indicativos aí principalmente de infecções, em que o metabolismo está muito acelerado e aí acontece então esse aumento da temperatura. E isso não é bom, porque isso aumenta o consumo de oxigênio, isso diferencia, muda a maneira como os tecidos aproveitam o oxigênio que está chegando neles. Então a gente não deve deixar isso acontecer e sempre tentar descobrir a causa.